Bem-vindo a todos na nossa aula. Hoje iremos trabalhar o nosso exercício de revisão, mas primeiramente vamos rever alguns assuntos que trabalhamos durante esse período. O primeiro assunto que nós vimos foi gravitação, onde rege 3 leis importantes de Kepler. A primeira lei diz respeito à lei das órbitas, já a segunda, a lei das áreas. E, por fim, a nossa terceira e última lei de Kepler são a lei dos períodos. Vimos também a lei da gravitação universal, onde a força está diretamente relacionada com a massa dos corpos e inversamente proporcional à distância ao quadrado. Temos também uma constante gravitacional, onde essa constante ela é um valor fixo. Vimos também a ondulatória. A ondulatória, nós vimos as classificações dessas ondas. De acordo com a natureza de vibração, elas são relacionadas às ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas mecânicas, elas necessitam obrigatoriamente de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, não. Vimos também a direção de vibração. As ondas podem ser tanto longitudinais quanto transversais. E em direção à propagação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou também tridimensionais, dependendo da característica dessa onda. Vimos nas aulas anteriores que as ondas sonoras, elas têm um meio de propagação, elas precisam de se propagar em um meio material. E cada um possui uma velocidade diferente. Estudamos também o limite de audibilidade, onde algumas faixas nós, seres humanos, não conseguimos perceber. E por fim, vimos a qualidade fisiológica do som, onde essa qualidade tem algumas características importantes que vocês devem saber. A intensidade, a altura e o timbre. A intensidade está diretamente relacionada com a amplitude da onda. Já a altura está relacionada com a frequência dessa onda. E o timbre nós apresentamos onde a intensidade e a altura elas são a mesma. O que vai diferenciar um som de outro é a forma, o formato dessa onda. Vimos também as ondas luminosas, a intensidade luminosa. Quanto mais intensas elas são, mais forte, mais brilho ela possui. Estudamos também a velocidade da luz e os fenômenos ondulatórios. Os 3 fenômenos que vimos foram a reflexão, a refração e a absorção. Agora, iremos trabalhar as nossas questões do exercício de revisão. A nossa primeira questão está relacionada às 3 leis de Kepler, onde a primeira lei diz que todos os planetas movem-se ao redor do Sol em um orbital elíptico, estando o Sol em um dos focos dessa elíptica. Um ponto importante também da primeira lei é que os planetas, assim como os outros satélites, as outras estrelas, estão mais próximas do Sol, a gente chama de periélio. E quando elas estão mais afastadas, nós chamamos de afélio. Preste atenção que dependendo da distância que está, ele possui uma certa velocidade. Já na nossa letra B, está relacionado à nossa segunda lei de Kepler, onde as linhas retas que unem o Sol ao planeta varrem áreas iguais em intervalo de tempos iguais. E na letra C, nós temos a terceira lei, que ela é muito importante, diz respeito ao quadrado do período de revolução, dos planetas, que ela é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de um dado orbital. Na nossa segunda questão, nós temos qual seria o período de translação de um planeta, de um determinado planeta A, cujo raio é 4 vezes maior que o raio do planeta Terra, sendo que o período de translação, que é o tempo em que a Terra dá uma volta completa em torno do Sol, é de 1 ano. Vejamos agora a nossa resolução.
nós temos que o período de translação da Terra é de 1 ano e o raio ele é de 4 vezes maior. E eu quero saber qual é o período de translação desse planeta. Então, de acordo com a lei que rege a terceira lei de Kepler, nós temos que o período de translação do planeta A ao quadrado dividido pelo raio ao cubo desse mesmo planeta, ele é proporcional ao período de translação do planeta Terra dividido pelo raio ao cubo do planeta Terra. Só prestar atenção que o raio do planeta ele é 4 vezes maior. Então, você vai substituir o valor do raio, vai resolver a nossa questão e vamos verificar que o período de translação desse planeta A ele é de 8 anos. Então, a Terra ela gira em torno do Sol, ela gasta um período de translação de 1 ano. E esse outro planeta, o planeta A, ele gasta 8 anos para dar uma volta completa em torno do Sol. Vejamos agora a nossa terceira questão. Na nossa terceira questão é sobre os princípios ondulatórios, que vamos marcar as alternativas em verdadeiras e falsas. A letra A diz que a ondulatória é a parte da física que estuda as características e propriedades do movimento das ondas. Esse item é verdadeiro. Vejamos a letra B. As ondas é um movimento provocado pela perturbação periódica de um meio. Ela é verdadeira. Na letra C, nós temos que as ondas elas transportam matéria. Não, vimos que as ondas elas transportam apenas energia e não matéria. Então, a letra C ela é falsa. A letra D, nós temos que o som não é considerado uma onda. Isso é falso, porque o som ele é sim uma onda, sendo que é uma onda mecânica, que ela precisa de um meio material para se propagar. Na letra E, nós temos toda e qualquer onda necessita de um meio material para se propagar. Vimos que as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo, elas não precisam de um meio. Então, essa alternativa ela é falsa. Na letra F, nós temos, de acordo com a classificação das ondas quanto à natureza de vibração, elas podem ser mecânicas e eletromagnéticas. Correto. Na letra G, nós temos as ondas de rádio, de celular, de televisão, de raio-x, micro-ondas, são exemplos de ondas eletromagnéticas. Sim, ela é verdadeira, porque elas não precisam de um meio material para se propagar. Nós temos na letra H, as ondas mecânicas só se propagam obrigatoriamente em um meio material. É verdadeira, porque ela precisa desse meio, precisa dessas moléculas para se propagar, senão elas não conseguem. No item I, nós temos o som de um alto-falante é um exemplo de uma onda transversal, ela é falsa, ela é longitudinal. No J, nós temos a direção de propagação, que é a direção de oscilação de uma onda transversal, e é perpendicular à sua direção de vibração, verdadeira. Na letra K, nós temos a crista, o vale, a amplitude, o comprimento de onda, são os elementos que constituem uma onda verdadeira. Na letra L, nós temos quanto à direção de propagação de uma onda, ela pode ser unidimensional, bidimensional e tridimensional, verdadeira. Na letra M, nós temos a velocidade de propagação de uma onda é menor no gás do que nos sólidos? Não, ela é falsa. A velocidade de propagação de uma onda ela é muito mais maior em meios em que não há matéria. Então, a onda ela se propaga com muito mais velocidade. Então, nos sólidos é o elemento que se propaga com menor velocidade. Nós temos aqui
Na letra N, o nível de intensidade sonora está relacionado com a amplitude da onda? Verdadeira. Na letra O, nós temos a altura do som está relacionado com a amplitude da onda? Ela é falsa. Vimos também as características que constituem a intensidade, o timbre e a onda. E a amplitude, tá? Então, vamos ver o P. Na letra P, nós temos o timbre é uma característica sonora que permite diferenciar sons de mesma frequência e de mesma intensidade. É verdadeiro. O que vai diferenciar é a forma com que essa onda vai se propagar. Na letra Q, nós temos, na reflexão, o som volta para o meio original? Verdadeiro. Na letra R, nós temos, na refração, o som ele é absorvido? Não, ele muda de um meio material para outro. Na letra S, nós temos o desconforto acústico que causa danos à audição. É considerado uma poluição sonora? Sim, verdadeiro. E por fim, na letra T, nós temos quanto menor a intensidade luminosa, luz fraca, maior será a amplitude da onda? Não, ela é falsa. Agora, vejamos a nossa quarta questão. Nós temos que uma determinada força gravitacional entre dois planetas A e B, eles possuem a massa do planeta A de 4 vezes 10 a 30 kg e a massa do planeta B é de 3 vezes 10 a 24 kg. E a distância entre eles é de 2 vezes 10 elevado a 11 metros. E a constante gravitacional é de 6,7 vezes 10 a menos 11. Vejamos agora a nossa resolução. De acordo com a fórmula da força, que é igual a constante vezes a massa de cada planeta dividido pela distância ao quadrado. O que você faz? Você substitui o valor de cada uma, onde a constante ela é 6,7 vezes 10 a menos 11 e a massa correspondente do planeta A e do planeta B e a distância entre eles ao quadrado. Resolvendo esse pequeno problema, nós temos que a força de atração entre esses dois planetas é de 18 vezes 10 elevado a 22 newtons. Boas aulas, bons estudos e até a próxima aula.